Oi, meu nome é Thalita, eu sou formada em licenciatura em Física pelo IFSC e sou mestranda no programa de pós-graduação em Filosofia da UFSC. A minha área de pesquisa é Epistemologia e Lógica, mais especificamente Filosofia da Ciência. A filósofa que eu escolhi para apresentar hoje se chama Susan Haack. Ela possui bacharelado em Filosofia pela Universidade de Oxford, possui mestrado em Filosofia por Oxford e Cambridge e possui doutorado em Filosofia pela Universidade de Cambridge. No momento, ela atua na Universidade de Miami, nos departamentos de Filosofia e de Direito. Os trabalhos dela perpassam várias áreas como epistemologia, filosofia da ciência, sociologia do conhecimento, metafísica, lógica, literatura, teoria e filosofia do direito. Ela escreveu 11 livros, 2 deles foram traduzidos para o português, Filosofia das Lógicas e Manifesto de uma Moderada Apaixonada. A Susan Haack é importante para minha pesquisa na medida em que ela me possibilita conhecer propostas e debates contemporâneos em filosofia da ciência. E é justamente por eu achar que ela coloca boas questões em filosofia da ciência que eu escolhi apresentar ela aqui hoje. No meu ver, ela oferece uma maneira adequada de entender a ciência, na qual se evitam os extremismos. Por exemplo, se entende que uma investigação genuína é aquela em que há um esforço de boa fé para encontrar a verdade, seja qual for a cor dessa verdade. E se entende também que o fato da ciência ser um empreendimento profundamente social não é um obstáculo, mas uma das ajudas à investigação. Além disso, eu acredito que essa forma de entender a ciência tem se mostrado bastante útil para entender as questões contemporâneas, como, por exemplo, as informações sobre a pandemia. A Susan Haack vai fazer uma distinção entre o velho diferencialismo e o novo cinismo. O velho diferencialismo é uma espécie de culto à ciência, uma deferência exagerada às afirmações científicas e o entendimento de que toda crítica feita à ciência é uma crítica anticientífica. Por outro lado, o novo cinismo é como um movimento anticientífico, uma desconfiança exagerada em relação à ciência e o entendimento de que os ideais envolvidos na investigação científica, como por exemplo de investigação honesta ou de preocupação com a verdade, são um tipo de ilusão. O que a Haack vai fazer é ir nessas duas posições e resgatar algumas ideias para as quais há fundamento, né? E descartar as conclusões precipitadas, exageradas e injustificadas. Com essas ideias resgatadas, ela vai oferecer uma nova versão do senso comum crítico como uma posição moderada a respeito da ciência. Mas por que isso é importante, né? Como isso ajuda a entender as questões contemporâneas que envolvem a ciência? Como exemplo, eu vou utilizar as informações sobre a pandemia. Entender a atividade científica da maneira como os velhos diferencialistas entendem, com aquele ideal de perfeição, atrapalha a compreensão, por exemplo, do porquê o desenvolvimento de uma vacina demora tanto, ou porquê as recomendações científicas mudam. Atrapalha porque, no imaginário do velho diferencialista, na ciência os erros são raros. Só que na realidade, na atividade científica, os erros são normais e fazem parte da investigação, mesmo que o cientista não deseje errar. Inclusive, é justamente por saber que os erros podem acontecer que o desenvolvimento de uma vacina é tão longo e exige tanto cuidado e tantas etapas. Da mesma maneira, é por saber que os erros podem acontecer que se revisam as afirmações feitas anteriormente, né? Ainda mais diante de um vírus novo. Ao receber evidências novas e relevantes, é preciso revisar as afirmações feitas anteriormente. Por outro lado, a postura dos velhos diferencialistas pode estimular a postura dos novos cínicos. Isso porque, quando os novos cínicos percebem a demora no desenvolvimento da vacina ou a mudança nas recomendações científicas, eles logo vão apontar para isso na tentativa de tentar mostrar ao velho diferencialista que a ciência não é perfeita. Mas mais que isso, eles vão utilizar esses erros para dizer que a gente não pode confiar na ciência e nem nos cientistas. Isso atrapalha também, porque, embora no imaginário do novo cínico os erros não só signifiquem que a ciência não é perfeita, mas
que ela também não merece a nossa confiança, na realidade, na atividade científica, saber que existem os erros nos faz procurar formas de evitá-lo e reconhecer as nossas limitações diante de um vírus novo nos faz revisar as nossas afirmações. Ao entender a atividade científica do ponto de vista do senso comum crítico da Hack, a demora no desenvolvimento de uma vacina ou a mudança nas recomendações científicas não surpreendem, já que se sabe que a investigação é complexa e que por isso os erros não são raros. A Hack oferece uma metáfora interessante e que pode ilustrar bem essa complexidade. Imagine que a ciência é um grande jogo de palavras cruzadas e que os cientistas são jogadores. Para preencher uma das entradas, é personalizar tanto a pista que se tem para essa entrada, quanto as entradas já preenchidas e que estão interseccionadas com essa. Essa análise não é feita por uma pessoa só, é feita por várias pessoas, de diferentes países, com diferentes perspectivas, e essa análise também depende de várias ajudas à investigação. Se a gente entende a atividade científica dessa forma, a gente consegue compreender melhor as informações que nos chegam sobre a pandemia. É por essa e outras questões colocadas pela Hack que eu acredito que seja importante apresentá-la aqui.